Graças a Deus, igreja do Avivamento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar aqui de volta, né? A gente não sabe quantas vezes vai precisar estar nesse vem, não vem, só live ou ser presencial. Mas o importante é que nós estamos aqui, né? Alegres, porque o Senhor ele está neste lugar. Ele vai estar na tua casa, né? Aqueles que não puderam vir, né? Por diversos fatores, também podem acompanhar, né, nosso culto, que hoje vai ser uma noite diferente, uma noite que você vai sair com uma mentalidade fora do comum, porque o Senhor ele tem uma palavra de grande vida para você, porque nós não precisamos mais ficar ouvindo tanto sobre mortes, nós precisamos ouvir mais sobre a vida, porque é Ele quem nos dá a vida. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E nesse momento eu quero iniciar uma oração. E que você venha a estar acompanhando, né, em concordância em tudo aquilo que o vou estar trazendo aqui com oração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui em união com os nossos irmãos. Pai, por mais que não seja da maneira que nós queremos, ó Pai, mas é a maneira que o Senhor permitiu. E nós estamos aqui, ó Pai, com o nosso coração sedento, Pai. Nós estamos com fome de Ti, Jesus. E que nesse momento, Senhor, venha preparando, Pai, um grande banquete para que nós possamos, ó Pai, nos deliciar, ó Pai, com tudo aquilo que o Senhor tem. É o que eu oro, Pai, e te agradeço, Jesus. Muito obrigado, Pai. Glória ao Senhor.
Reforçando, né? Não manter aglomeração, né? Sempre mantendo essa distância entre vocês, né? Em alguns lugares na recepção, né? Quando for no banheiro, né? Algumas indicações aí, né? Pelos nossos órgãos reguladores, né? Então vamos manter toda essa, né? essa ordem, né? Para que possamos fazer os cultos, né? Tranquilamente, mantendo a higienização. E é isso aí, pessoal. É muito bom estar aqui neste lugar, porque é um lugar onde você pode realmente sentir a presença de Deus. Você pode sentir na tua casa, você pode saber que Ele está com você, mas quando você vai até o local, é como se você estivesse sedento ali. Não, eu vou nem que esteja para ficar lá, vou correndo ali meus riscos e tudo, mas o meu foco é Cristo, né? Independente do que está acontecendo, claro, tomando todo esse cuidado, mas é tão bom estar na casa de Deus. É muito bom se reunir com os irmãos, por mais que não seja da maneira com que nós queremos nesse momento, mas é bom só olhar cada um de vocês com a máscara aí mesmo, né? E o Senhor, Ele sempre vai querer proximidade de nós. Nós não podemos chegar muito perto do nosso amigo, mas nós podemos chegar muito perto de Deus. E isso é o que nos move, é isso que mantém o nosso amor, a nossa chama acesa. Aleluias.
dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em pleno à luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia, mas ouvi o som dos teus passos e de repente acordei em teus braços. Eu vi no mundo onde estou, no qual já não sou, teu amor deseja vir, repousa sobre mim e permanece, no frio das trevas me aquece, me faz no dia mal vencer. Minha arma é saber que o verbo encarnou, se fez humano, sendo divino, veio a nós e nos chamou para ser como Ele é. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Deixa o vento passar pra ver o que continua, o que ainda está no lugar. Espera a noite passar, pois a vida continua, só quem procura pode achar. Como um bom toca-disco, o caminho é osco, achei um tesouro jogado no lixo. Marcos antigos era o nome do livro, escrito por quem foi o que hoje eu sou. Ninguém notou onde todo mundo errou, um professor que mal começou, e o desprezo pelas horas de voo das primeiras casas onde a luz chegou. No seu olho tem um cisco, me disse o cego, um segundo antes de cair no abismo. Como ovelha que conhece o pasto, só o som da sua voz me diz time to go. Ou como virgens despertando do sono, aí vem o noivo, eu dormi, mas prontamente saí ao seu encontro. Não me distraí com outros, no tempo de espera eu guardava, olho nas reservas, desenterra hoje o que o céu te deu. Prepara um presente pro futuro que nasceu. Nas ruas e palácios aumenta o som no máximo e rola até cair. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Nós queremos mais de ti, Jesus. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Dá-me ouvidos pra ouvir, dá-me olhos pra ver, um coração pra sentir teu espírito que me chama. Aleluia, Deus. Essa música ela é tão interessante e tem uma parte que menciona: sonhando com a luz do sol em plena luz do dia. Quantas vezes nós temos sonhado, temos buscado algo que nós já temos na nossa mão. O sol ele está para todos
e você fica sonhando com o sol. O Senhor te convida a vivenciar aquilo que realmente você já tem. Você não precisa receber, já é teu. Aleluia. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Jesus. Celebre ao Senhor, adore a Ele, você está neste lugar para isso. Espírito Santo, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem
Mais uma vez queremos ver o céu descer, a terra chama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez o céu descer. Meu Deus. Aleluias. Continue louvando, adorando a presença do Senhor nesse lugar. Oh, Ele transforma atmosferas, Ele muda ambientes. Você está num ambiente transformado. Oh, Espírito Santo de Deus, neste lugar, meu Deus, louvado, exaltado, Pai. Aleluia, Deus. Declare. Todos reunidos no mesmo lugar. Espírito Santo de Deus. Todos desejando Tua presença. Todos reunidos. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando Tua presença. Ouvindo o som que vem do céu. Ouvindo o som que vem do céu.
Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Declare mais uma vez: todos reunidos, todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso e as línguas de fogo batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso e as línguas de fogo batiza-nos, batiza-nos, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração, uma só voz, uma canção. 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 Vento impetuoso e as línguas de fogo batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso e as línguas de fogo batiza-nos, batiza-nos. Vento impetuoso batiza-nos, batiza-nos. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor, somente o Senhor pode nos batizar com fogo. Nós podemos, ó Pai, desfrutar, sentir no altar, sentir a chama acender em nosso coração, Jesus. O que nós ansiamos, ó Pai. Aleluia. Glórias e glórias a Ti, Pai. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glórias e glórias a Ti, Jesus. Deus. Amém. Glórias a Deus. Podeis assentar. Como sempre eu faço, né? Eu vou apresentar para vocês
um pregador essa noite aí, que é o mesmo que vos fala. É esquisito você sempre estar apresentando alguém ali, né? E de repente não tem ninguém para apresentar, é você aí. Se vira aí, amigo. Glória a Deus. Essa série que nós desenvolvemos aí com o pessoal da liderança, né, sobre esse novo normal, foram divididos aí, né, em quatro séries, minissérie, né, vamos dizer assim, minissérie, né, então estamos aqui na penúltima minissérie do capítulo aí, né, do Siloé Flix. Né, vamos desenvolver mais séries aí futuramente, amém? Aleluia. E, né, foi trazido aí desse novo normal, né, até acerca de equilíbrio natural, espiritual, né, e foram grandes ministrações que foram nos preenchendo, né, e cada uma delas tem sua importância no seu campo, né, estudado ali. E para vocês hoje tem um tema aí que realmente é bem atual. O pessoal me direcionou a esse tema e eu fiquei bem feliz porque realmente trouxe bastante coisa do que, né, eu tenho vivenciado, né, nós temos como igreja também vivenciado, que é a autonomia espiritual. Autonomia espiritual, né? Se você parar para pensar, né, vamos falar só da parte de autonomia, né? O que é autonomia para você, né? Se você for procurar em qualquer dicionário aí, Aurélio, os Googles da vida aí, se pesquisar, você vai ter uma definição mais ou menos assim: aptidão ou competência para gerir sua própria vida, valendo-se de seus próprios meios, vontades ou princípios, né? Para, digamos assim, dar uma esclarecida, né, para vocês entenderem melhor aí esse conceito, eu vejo muito na parte da tecnologia, né? Uma coisa que eu gosto pra caramba, o pessoal também aí, a maioria tem aí os amantes de tecnologia, me corrija se eu estiver errado, mas tem várias tecnologias que a gente vê hoje, né? Lá em casa a gente estava querendo um daqueles aspiradores autônomos, né? Aquilo lá deve ser uma maravilha, cara. Você, né? Claro, não deve ser aquela limpeza assim, né? Mas assim, só o fato dele ser autônomo, né, já é de grande valia, né? Você não precisar estar ali, né? Vai para cá, vai para lá, ou puxando ali o aspirador para lá e para cá. E daí você tem essa ideia assim, poxa, autonomia, né? Aí você vai, né? Se você for mais longe, aí tem o Tesla, né? O CEO lá da Tesla desenvolvendo carros autônomos, né? Carros que não precisam de ter um motorista ali, né, direcionando. Não, o carro em si tem sua instrução por GPS, seja lá o que for que ele vai usar de tecnologia, e vai ser direcionado ao ponto que ele quer, né? De maneira que ele tem a ferramenta ali, né, o carro em si, e tem a instrução de chegada, né? Igual o nosso GPS mesmo. E toda essa parte de autonomia me lembrou algo muito interessante nas minhas aulas do ensino fundamental, né? Acredito que a maioria aqui passou por isso. E tinha uns livros aí de história, né? Para quem não sabe, eu já tive vontade de ser historiador, por mais que não tenha nada a ver hoje em dia, né? Mas eu gostava, achava interessante, eu via a parte de história e tal. E eu gostava, aí tinha uma parte que falava ali dos homens das cavernas, né? Não sei se vocês lembram, tinha aquela caverna toda, né? Aí tinha ali aquelas pinturas rupestres ali, né? No caso, um cara com uma lança, né? Um bonequinho, os animais lá e tudo. Daí a gente via aquilo assim e falava, nossa, né? Tem gente que não gosta, né? Mas eu achava legal, falei, nossa, que coisa mais engraçada, né? Pessoal diferente, né? E aí eu comecei a parar e pensar sobre o conceito de autonomia naquele contexto, né? Então, o que era ser autônomo, né? Como homem da caverna, vamos dizer assim. Você basicamente tinha que
né, ter que matar algum animal, né, para você se alimentar, né? Então era um conceito de autonomia, né? Porque se você, né, a gente leu ali na parte da definição, né, é um método uma competência desenvolvida para sobrevivência, né, para desenvolver algo. E no caso, a autonomia deles era a própria vida, né? Ou seja, se eles não matassem, eles morreriam de fome, né? E algo também que, se me colocar naquele contexto, eu não sei como é que eu ia me virar, porque eu, sinceramente, ir para sangue não dá certo, né? O pessoal que conhece aí já me viu em algumas experiências, mas teve uma vez que foi engraçado, né? A minha mãe gostava meus pais, né, pediam aquelas revistas Defesa da Fé, não sei se vocês conhecem. É um livro, é umas revistas que eles vão mandando, né, por correio, e você lê alguns artigos, né, do campo teológico e tal, né, mas eu tinha o quê? Uns 8, 9 anos, né? O que eu queria com aquilo, né? Aí eu não olhava, né? Aí um belo dia resolvi, vou abrir essa revista aqui, né? Aí no que eu estava abrindo a revista, aí começou uma parte lá de que mostrava de uma espécie, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, de alguma doença que tem a ver com as marcas de Jesus, alguma coisa assim, mas assim, eu nem li aquilo porque, né, não tinha nem noção do que estava, né? Mas o que eu fiquei olhando? Eu fiquei olhando para a mão do cara ali, furada, né? E ficava olhando. Aí de repente eu peguei, sentei no sofá lá e fiquei olhando. Daqui a pouco, desmaiei. Isso é uma história verídica, né? Então, assim, imagina eu naquela época ali, né, tendo que matar uns animais ali. Aí eu ia ter que fazer o quê? Ia ter que vencer meu medo de sangue, né? Porque afinal, autonomia aqui, nós estamos falando de sobrevivência, né? Então, como é que eu vou sobreviver num ambiente em que eu tenho que realmente sacrificar um animal ali, ver o sangue e tudo, né? Então, é um contexto assim meio complicado, mas todos nós teríamos que vencer esse medo, né? E algo bem interessante, né? Agora entrando na parte aí do alimento, né? Do nos alimentarmos, tem um texto referência para vocês em 2 Reis 4:38, tá? Você que tem aí sua Bíblia em mãos, seu smartphone, seu tablet, seu iPod, seu MP3, MP4, MP5. E essa passagem ela é muito interessante, referenciando a parte desses dois conceitos que são muito próximos, que é a autonomia e o alimento. E aqui a gente pode ver, nessa passagem, o tema é a morte na panela. Alguns conhecem, outros não, mas vamos aqui juntos. Depois, Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar alguns legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu-os do seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão, né? Ou seja, nessa passagem a gente pode ver a importância de um alimento, né, para o ser humano, né? Você vê aqui, né, um contexto de fome, né, em Gilgal, e aqueles homens, né, foram saborear ali de uma sopa, né? E só que esse pessoal que foi buscar a sopa não tinha o conhecimento que era exatamente aqueles frutos, né? No caso aqui
plantas tóxicas, né? Ou seja, poderiam produzir até morte. E foi simplesmente servida aquelas pessoas, né? E nós temos esses dois conceitos aí, né, de alimento, né? Um alimento que produz vida e um alimento que produz morte, né? Então, nesse texto é claro isso, né? A diferença entre esses dois tipos de alimentos. E, né, eu tive dando uma discorrida aí acerca de parte de alimento, né? Como é que funciona tudo, né? E é basicamente isso, né? A gente vai se alimentar de algo, né, no nosso organismo, ele realiza um metabolismo, né, ajuda na parte de manutenção, repor a parte de tecidos, nutrientes, né, e nos fornece energia, né? É isso que o alimento bom nos produz, né? E até alguns possuem menos, outros mais, mas não vamos entrar nesse detalhe. E eu estava me recordando de uma situação, eu não sei, eu acredito que vocês já ouviram falar de um documentário que foi em 2004, do Morgan Spurlock. Quem foi esse Morgan Spurlock? Foi um cineasta que, basicamente, ele quis se fazer como um experimento, né, no seu documentário, e era um homem que tinha seus hábitos alimentares iguais aos nossos, né? Sempre comia algo ali normal, nada fora. Não sei referente se ele era fitness ou não, mas isso não vem ao caso. E o mais interessante é que esse homem se submeteu a comer durante 30 dias McDonald's, fast food. E esse cara ficou esses 30 dias só comendo McDonald's e aquilo dia e noite, né? 3 refeições por dia, vamos dizer assim, né? Almoço, café, almoço e janta, né? E nesses 30 dias, ao final desses 30 dias, esse homem, né, nesse documentário, se submeteu a alguns exames, né? E foram apresentados resultados assim difíceis, né, para a saúde, falando de um ponto de vista de saúde, né? Então, aumento de peso, problemas no seu metabolismo, né? Uma porção de outras coisas. E a namorada desse Morgan Spurlock era chefe de comida vegana, né? Aí o que ela fez, né? Eles falaram, não, agora vamos desintoxicar tudo isso aí, né? E aí o que aconteceu? Eles ficaram cerca de 14 meses para o corpo do Morgan retornar à estaca zero. E o mais engraçado é que menciona, além de danos físicos, né? Pensa, alimento físico, né? Falando só de alimento físico, ele produz danos físicos e psicológicos. Então, tem mais coisa agregada ao alimento natural, falando, né? E precisou desses 14 meses para o cara retornar à estaca zero. Ou seja, pensa que o que um mês fez com o cara, ele teve que, vamos dizer assim, né, 1 mês para 14 meses para recompor, para voltar para a estaca zero, né? Você vê assim tal importância de um alimento que produz na sua vida. E, né, voltando ali um pouquinho, né, a gente falou aqui de alimento, o que me faz bem de alimento natural, né, o que me faz mal ali desse tipo de alimento. E agora vamos voltar ali, né, na época dos homens das cavernas, né, dessa parte da autonomia que a gente trabalhou de uma forma ainda, né, iniciante. E é tão interessante que essa questão da autonomia, ela está muito vinculada a, né, falando de seus homens das cavernas, ou qualquer outra coisa, a um período, né, de entendimento. Para você caçar, para você fazer qualquer coisa, você exige um estudo, sei lá, geográfico, de equipamento, né? E além do mais, você tem que ter coragem, né? Porque não adianta você ter todas essas ferramentas, mas não ter, né, a coragem, né, o fato de ir, né? E além disso, o que muitas pessoas dizem, e é uma falácia, é que a paixão,
eu amo alguma coisa e eu vou desenrolar isso aí. Não. A paixão, ela não é suficiente para uma realização, né? Você me dizer que, eu sou, né, vamos citar aí a parte das profissões, né? Eu sou apaixonado pela área de medicina. Eu sou apaixonado pela área de engenharia. Eu sou apaixonado. Ser apaixonado não te torna engenheiro. Ser apaixonado não te torna um advogado ou um médico. A paixão, ela não é suficiente, entende? E você, além de tudo isso, você pode amar, pode ter paixão pela profissão e etc. Mas o que você se submete? Você se submete a um período de estudo de, 4, 5, 6 anos. Nem sei se tem 6 anos aí. Por causa da pandemia, agora vai para uns 10, né? Mas, enfim, a pessoa se submete, né, à questão do sacrifício que é envolvido nisso, né? E o resultado da somatória da paixão, do esforço, né, da parte do sacrifício, do estudo aplicado, é a autonomia. A autonomia é o resultado de todas essas coisas. Você adquire autonomia, né, no teu trabalho mesmo. Por mais que você, eu comecei há pouco tempo numa empresa, tiveram muitas pessoas que me auxiliaram nesse processo, mas no final do mês, quem trabalha sou eu, não são eles, correto? Né? Não, eu estou aprendendo, então você trabalha para mim, daí no final do mês, daí eu recebo, né? Acho que ninguém vai topar isso, né? Quem topar, fala comigo depois aí. Brincadeira. Então, tem toda essa questão aí que você, de produzir essa autonomia, né? Essa competência. E a autonomia, ela te fornece mais duas coisas, né? Que é a instrução e a ferramenta, né? Que nem eu mencionei no começo ali, dos carros autônomos, eles precisam receber uma instrução e eles têm que ter o corpo para executar, né? Digamos assim, não adianta você ter, por exemplo, né, você pode ser lá, vamos falar do pessoal aí que gosta de futebol, né? Se eu pegar e te der uma chuteira do Neymar, você vai jogar igual ele? Não? Como, cara? Você tem a ferramenta dele. Na verdade? Só que você não tem a competência dele. Não é verdade? Então, não tem a ver só com a ferramenta, tem a ver com a competência, né? Elas andam juntas. Se elas se romperem, não existe autonomia. E algo que é uma revelação aí para vocês, né? Vocês têm autonomia para se alimentar. Sabia? Todos nós temos essa capacidade de nos alimentar. E a grande questão é, né, onde nós temos buscado esse alimento, né? Vamos citar aí um exemplo, né, de você... sim, eu gosto, acho legal assistir algumas pregações e tudo. Isso é interessante, isso faz com que eu me alimente de uma certa forma, né? Porém, se você parar para pensar como um alimento físico, é isso que está acontecendo, tá? É como se você fosse com alguém num restaurante e a pessoa escolhesse o que você vai comer. Não é verdade? Um pregador, ele seleciona uma palavra e te entrega, não é verdade? Você escolheu a palavra que ele vai pregar, você escolheu o que eu ia falar hoje? Talvez o Wellington escolheu, né? Mas brincadeiras à parte. Mas você não escolheu receber um ensinamento sobre determinado assunto. Não é verdade? E é justamente um dos pontos que eu quero chegar aí, em que, né, voltando ali a parte dessa comida na panela lá, né? Se você analisar esse texto dessa maneira, você consegue entender algo bem interessante, que a pessoa que foi indicada para trazer o alimento não tinha conhecimento básico do que era uma planta venenosa ou não. Não concordam? Quem que ia trazer veneno para as pessoas comerem? Ninguém, sem consciência, né?
E todos aqueles homens estavam famintos. E no momento em que chegou aquela comida, eles colocaram na panela simplesmente e já se serviram. Eles não sabiam o que tinha ali. Só no momento que eles colocaram o paladar, eles perceberam que aquilo não era bom. Aquilo era tóxico, aquilo era venenoso. Né? Então, assim, os homens eles podem te dar, né, alimento, né, falando independente, espiritualmente, naturalmente, né? Por exemplo, você trabalha, né, tem seu salário, você compra alimento e etc. Mas a partir do momento, né, em que infelizmente nessa crise algumas pessoas ficaram sem, as pessoas faziam o quê? Elas se submetiam ao que tinha para se manterem em pé, né? Elas têm autonomia para isso. E pegando desse conceito, avaliando o teu físico e o teu espiritual, eles funcionam da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Você tem um alimento físico e você tem um alimento espiritual. Só que, obviamente, o alimento físico, você sente na tua pele. Você sente a dor da fome, por exemplo. Você sente, é inevitável. É o teu organismo que manda. E muitas vezes nós temos ignorado a fome do nosso espírito. Nosso espírito clama: eu quero alimento, eu quero. E você, às vezes, assim, na melhor das hipóteses, você está sendo alimentado ali com uma pregação e tal. Mas, num contexto como esse, muitas pessoas desvirtuaram, mudaram seu conceito sobre igreja, entraram e começaram a se alimentar de outros tipos de comida. Só que dessa maneira, como em 2 Reis 4:38, eles sentem, né? O paladar é sensível, mas no espírito você não sente de uma maneira carnal, você sente espiritualmente falando. E isso é uma das coisas, né, que você deve ter atenção, né? E eu venho perguntar para você: o que você tem se alimentado? Você tem alimentado-se da palavra de Deus? Não, mas eu não tenho capacidade. Não, mas o que Deus vai me revelar? Quem sou eu? Muitas vezes nós os menosprezamos. Nós achamos que a pessoa sempre vai escolher um alimento melhor. Às vezes a gente pode, né, tentar selecionar e não gostar muito, mas isso não é uma coisa para você parar, né? Eu peguei a Bíblia lá, li, não vi nada, eu acho que é melhor uma pregação. É muito mais fácil, né? E algo que é muito importante no alimento é que tudo que você vai comer, tudo que você está se alimentando, isso reproduz um resultado na sua vida. Ou seja, tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho me alimentado falando, vamos colocar os pingos nos is, né? Eu fico o dia inteiro, sei lá, vendo redes sociais. Eu vejo ali um vídeo de, sei lá, de algum curso, de alguma coisa, e você fica preso nisso, e você só consegue reproduzir aquilo, e você fica se perguntando: mas como é que eu vou produzir algo? Mas como é que eu vou produzir uma palavra de vida para alguém? Como é que eu vou evangelizar alguém? Como é que eu vou fazer com que a pessoa entenda? O evangelho é tão fácil, mas ela não entende. Deus me ajuda. Mas infelizmente, você tem se alimentado, se não das sobras às vezes, né? Quanto às vezes você pode estar ingerindo coisas que não vão te levar a nada. Você vai ficar ali
tentando e tentando superar. Não, agora vai, né? A gente tem nossos altos e baixos, né? Na parte espiritual. Mas se a gente parar para pensar, a gente não tem alto e baixo com o nosso alimento físico, né? Hoje eu passei 2-3 dias sem comer, eu não senti fome. Ninguém vai falar isso, né? Então, assim, manter a constância em algo é ser alimentado diariamente por aquilo, né? Não é algo de dia sim, dia não, dia sim, dia não. Fique um dia sim, um dia não sem comer para você ver o que acontece. É a mesma coisa. Eu trouxe assim de uma maneira até mais, vamos dizer assim, física, para você entender a gravidade de um alimento no seu organismo. E nessa noite eu quero que você venha a realmente provar desse pão vivo, né, que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. João 6,51. E o mais interessante no texto da morte na panela é que você vê no meio daquela panela aquela gororoba de plantas tóxicas que estava sendo produzido morte. E através da vida de Eliseu, um servo do Senhor, no meio daquilo tudo, ele colocou essa farinha, esse pão vivo que desceu do céu. Entende o porquê foi produzido vida? A vida ela é produzida a partir só do pão vivo que desceu do céu. Você pode procurar o que você quiser, mas se você fugir do pão vivo que desceu do céu, infelizmente você não vai ter vida. Você vai ter resquícios às vezes de vida. Mas por que você não vai, né? Eu já mencionei a questão do esforço. Não é fácil. Não é fácil você ter que por si só buscar a Deus, desenvolver uma autonomia de estudo. Temos várias pessoas aqui que podem te ajudar nesse processo, mas a grande questão é você desenvolver essa autonomia de comer daquilo que você está escolhendo, que é Cristo. Estou escolhendo Cristo, entendeu? Não estou escolhendo uma parte dele. Eu não estou levando alguém a um restaurante e pedindo para ele selecionar algo para mim. Eu tenho a capacidade de dizer, eu quero isso aqui. Eu quero isso para mim. E nessa noite, a palavra ela não é muito extensa, mas ela é bem objetiva. E nessa noite, eu venho através dessa palavra te encorajar a ir à caça. Vá buscar a palavra de Deus. Mas cara, vai simplesmente. Eu tive as maiores experiências com Cristo no momento que eu tive menos, falando assim, sentimental. É só você pedir. Deus ele já te deu autoridade. Você tem autonomia espiritual. Você tem autonomia espiritual. Você pode fazer o que você quiser. Você pode simplesmente se colocar diante de uma palavra e pedir a Deus, Deus, fala comigo. Ele vai ouvir o que tem no teu coração. Ele sabe de tudo. E voltando à parte, né, dessa parte de emoções que a gente pensa, quando eu tiver emotivo,
daí eu vou buscar a Deus, quando eu estiver sentindo no meu coração. Mas Deus não é um Deus sentimental, Ele é um Deus de convicção. É e pronto. Não existe mais nem menos, não é? Mas agora filho, que você está mais sentimental, pode me buscar, né? É assim que a gente entende, né? Mas não, é muito além disso. É muito além disso. E nessa noite, você que está nos assistindo, né? E quiser até se confessar, né, a Cristo, não conheço desse alimento que você está falando, entre em contato com a nossa rede RJ Angarum, né? A gente está através do YouTube, mas você pode conversar através do nosso Instagram. E você vai poder fazer a confissão em Romanos 10, 9, 10, se confessar com a tua boca e realmente acreditar que Ele ressuscitou dos mortos, já é o suficiente, né? Professar colocar sua fé diante das pessoas, mostrar o que você acredita, isso é um ato de fé. E você vai estar pronto para se alimentar daquilo que Ele tem para você. Essa palavra que eu trouxe a vocês, ela é só um pedaço, né? A gente conversa sobre pregações e tudo. Essa pregação você fez em quanto tempo? Aí umas pessoas falam, eu fiz em 2 dias, Não, na verdade você não fez em 2 dias. Você veio construindo a tua vida inteira. Você veio se alimentando de tudo isso. Isso tudo você pode entregar para as pessoas, um pedaço. A gente entrega um pedaço, mas não porque a gente quer. É porque realmente existem muitas coisas além. E é o que eu te convido. Vá à caça. Vá buscar o que Deus tem para você. Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor deu aos nossos corações. Obrigado, Pai, por ser uma parte do instrumento Teu. Nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos ser alimentados, ó Pai, através dos manjares que nós podemos escolher por meio de Ti. Você não precisa de intermediários para chegar à presença de Deus. Isso já foi selado na cruz. Você não precisa. Você só precisa ter a ferramenta. Porque a competência, a capacidade, Ele vai te dar. Espírito de Deus, vem como fogo neste lugar, consumindo nossas vidas, Pai. Aleluias. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. Eu perguntei se os seus olhos
fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida ele governa. E a minha vida ele governa. E esse amor veio a mim. Os seus olhos me chamam. E eu vejo dentro dos seus olhos esse sorriso que te diz: fogo nunca Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia, Deus. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. O Espírito de Deus vem neste lugar. Nós queremos nos alimentar de Ti, Jesus, somente de Ti. Aleluia, Deus. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Aleluia, Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, essa palavra eu espero que essas palavras que estão vindo, que esses profetas, esses mestres estão trazendo para nós aqui. Nosso intuito é que todos nós possamos aprender como lidar melhor com essa situação. Como sair disso daqui muito mais vitorioso do que antes. Autonomia espiritual, cara. Não depender de ninguém para chegar até Deus.
Jesus fez isso. Jesus é o caminho. É autonomia que você precisa. Isso que o Toninho trouxe é muito importante, cara. É muito importante porque hoje nós estamos dentro de casa. Precisamos saber como buscar Deus. Precisamos buscar Deus. Vai precisar, às vezes, o pastor Luiz, como que busca Deus agora? Que agora eu não sei. Nós temos que aprender. A autonomia. Isso que o Toninho trouxe é muito importante. Eu espero todos nós, eu aprendi muito ali, tocando ali junto com ele, ouvindo. Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado. Você que está nas lives, você que está aí no YouTube, que você seja extremamente abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, não pode faltar nosso momento aqui de ofertas. Você que está nos assistindo, se você quiser contribuir também, você tem o link, provavelmente vai estar na bio, vai estar passando ali. Nosso mano Jean está passando aí. E se você vê que está aqui hoje conosco, trouxe sua oferta, trouxe seu dízimo, traga aqui. Pode vir. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, pedimos, ó Pai, a Tua bênção, que o Senhor continue abençoando e prosperando a vida de cada um, ó Pai, que trouxe aqui, cada um que fez a sua contribuição. E aqueles que não puderem, em nome de Jesus, que possam transbordar os seus celeiros de forma que eles também possam contribuir e ajudar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aviso rapidinho, amanhã, culto de celebração às 9 AP. 9h30 da manhã, aqui presencial e também pelo YouTube. Fique atento, marque lá o sininho para você ser chamado, você que está aí, em nome de Jesus. E semana que vem nós terminamos a nossa série com a palavra O Novo Normal. Não perca também, venha, vai ser uma palavra poderosa, vai ser incrível. Eu espero que nós possamos poder estar aqui também, juntos presenciais também. Amém? Feche seus olhos, coloque-se de pé. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, nos despedir em paz, ó Deus, em nome de Jesus, que cada palavra, cada louvor, ó Pai, que foi colocado aqui, Senhor, para o Senhor, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa ter aceito, Deus. Continue, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, continue nos guardando, ó Pai, de todo mal, Deus, em nome de Jesus. Amém. O que era e há de vir nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir nos conhece pelo nome